Salve, bom dia, tudo bem com você? Comigo vai tudo bem, tá tudo ótimo, tá como nós merecemos e de acordo com aquilo que temos procedido. Mas muito bem, hoje o nosso tema é a caminho da nova era. Muitos desconhecem o porquê do caminho a caminho da nova era. Aliás, não era para desconhecer, porque esse caminho já vem sendo produzido há muitos e muitos séculos. Entretanto, aquele que não se dispõe a conhecer um pouco mais do Evangelho de Jesus, do Velho Testamento, evidentemente desconhece esses parâmetros e esse caminho. Hoje nós nos encontramos plenamente, podemos até assim dizer, na nova era. Não todos estão plenamente, mas outros já se encontram plenamente e produzindo aquilo que, evidentemente, terão como caminho daqui a alguns dias, podemos assim dizer. Mas, para podermos nos situarmos melhor, vamos ver o que disse Zacarias no Velho Testamento, Zacarias 13, 8 e 9. E ele disse, e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão. Mas a terceira parte restará nela. E farei passar esta parte pelo fogo e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Perceberam? Veja bem, o Velho Testamento foi inspirado por Jesus. Ele traz a marca do Mestre. E muitos também ignoram este processo. Então veja, lá já estava prevista a transição planetária. Já estava previsto aqueles que continuarão no planeta Terra no processo regeneração. É para o qual estamos caminhando. Por isso, a caminho da nova era. Então, se ainda não percebemos estes detalhes, precisamos entrar nesses contextos, porque eles fazem parte do momento em que estamos vivendo. Precisamos assimilá-los e passar a agir conforme as nossas necessidades para continuarmos no processo evolutivo. Se bastante não fosse, em esse livro, a Gênese, que todos nós já conhecemos, não é verdade? Em a Gênese, no capítulo 18, que é o último capítulo da Gênese, os tempos são chegados, no item 9, que o item 9 é intitulado Os Finais dos Tempos, lá nós vamos encontrar o seguinte texto. Tendo chegado a um desses períodos de crescimento, a humanidade terrena está plenamente há quase um século no trabalho da transformação. Quando a Gênese fala a esse respeito, no trabalho da transformação, na plenitude desse trabalho, plenamente, assim está na Gênese. Então estamos plenamente, já vínhamos caminhando neste processo, de uma maneira ainda à procura de qual o caminho, por onde vou, por onde fico, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Mas quando entra na Gênese, plenamente, há quase um século, ou seja, há quase um século, a doutrina espírita aconteceu em 1857. Não é verdade? Então, há quase um século, 1757, quando entramos plenamente no trabalho da transformação, da transição para a transição planetária. Então veja, quando esse trabalho se intensificou, e continua a Gênese, é por isso que ela se agita por todos os lados, presa de uma espécie de febre
e como que movida por uma força invisível, até que retome o equilíbrio sobre novas bases. Fala do planeta Terra. O equilíbrio sobre novas bases. Sim, porque atualmente o processo está bem desequilibrado. Não é verdade? Bem desequilibrado por nós. Nós é que movimentamos esse desequilíbrio, não a transformação do planeta. Ela está correndo normalmente como previsto por Jesus, como previsto por Deus. Quem a ver, então, a achará muito mudada em seus costumes, em seu caráter, em suas leis, em suas crenças, numa palavra, em todo o seu estado social. Então vejam que a mudança será realmente bastante. É isso que a Gênesis está nos mostrando. As mudanças que vamos encontrar daqui a mais algum tempo no nosso querido planeta Terra, nesse planeta escola de grande aprendizado para todos nós, essas mudanças serão contundentes. Se pudéssemos visualizá-las em 2 quadros, neste momento, veríamos que as condições são bastante outras. São bastante outras. São condições de maior paz, onde o bem entra com maior vontade. Enfim, o planeta Terra será melhor. Melhor considerando os contextos pelos quais trabalhamos. Faço-me entender, pois não? Mas vamos adiante. No Evangelho, e o Evangelho foi escrito em 1800, foi editado, foi lançado em 1864, lá no primeiro capítulo, não vim destruir a lei, no item 9, temos a nova era. Eis um pequeno trecho. São chegados os tempos em que as ideias morais hão de desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas de seguir as mesmas rotas que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Porém, não se deve acreditar que esse desenvolvimento se faça sem lutas. Não aquelas ideias precisam, ou melhor dizendo, vou rever. Porém, não se deve acreditar que esse desenvolvimento se faça sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Então, é o que nós temos visto. Inclusive, com a rebeldia que ainda encontramos contra a doutrina espírita. Nada vai se fazer sem lutas. Precisamos lutar. E aquele que é realmente espírita, ele não desiste desses propósitos. Ele trabalha com esses propósitos, tentando mostrar que realmente o caminho é este. Não desiste. Como alguns que eu já encontrei e encontro, não é? Que se limitam a fechar a boca, a deixar de falar, a deixar de dizer, não podemos falar assim, porque a plateia não vai aceitar. Não podemos dizer isso, porque isso é muito chocante. Como não? Como não? O período acabou. Nós estamos vivendo 2021. Nós estamos no 3º milênio. E afinal, ainda temos que ficar escondendo as coisas? Ainda temos que ser esotéricos com S? Não. Vamos ser esotéricos com X. É tudo externo. Aquele que achar que não deve aceitar, não é um problema meu, não é um problema teu, é um problema dele. Vamos passar para ele em condições de que ele entenda, de que ele possa aproveitar aquilo que estamos passando, mas se ele se revoltar, se não aceitar, não é um problema meu, nem um problema teu, é problema dele. E assim precisamos agir. Não tem mais essa de ficar passando a mão na cabeça.
Não, não posso falar isso, não podes dizer aquilo, como alguns ainda dizem para mim mesmo. Quaresma não fala assim. Como não fala assim? Tenho que falar como? A modo de agradar? Dizer aquilo que já estão cansados de ouvir, para que eles ouçam de novo e se sintam bem? Tá vendo? Ele disse aquilo, é aquilo mesmo. Não! Temos que trazer a verdade. Quanto mais ela for explícita, melhor. Evidentemente, não vamos fazer isso com a energia do ferir, mas com a energia do esclarecer, com a energia do mostrar o que se faz necessário. Ainda, na Revista Espírita, e a Revista Espírita, vejam bem, Revista Espírita, aquela escrita por Kardec em 1866, de outubro de 1866. Olha o que lá está. O progresso da humanidade se efetua, pois, em virtude de uma lei. É lei. O progresso, a lei do progresso, é uma lei de Deus. E todos terão que atravessá-la. Todos terão que caminhar por ela. É resultado da vontade de Deus, diz Kardec. Então, quando a humanidade está madura para transpor um degrau, podemos dizer que os tempos marcados por Deus são chegados. Como podemos dizer também que em tal estação eles chegaram para a maturação dos frutos e para a colheita. É isto. O tempo terra de provas e expiações terminou. Agora é chegado o tempo da maturação dos frutos para a colheita, conforme está na revista. Já não é mais apenas o desenvolvimento da inteligência que é necessário aos homens, é a elevação dos sentimentos. E, para tanto, é preciso destruir tudo quanto poderia neles, superexcitar o egoísmo e o orgulho. E aí é por isso que eu digo, não adianta ficar falando a mesma coisa. E tudo aquilo que já sabem, tudo aquilo que já ouviram 500.000 vezes. Temos que sair desse eixo. Temos que mostrar realmente o que acontece no momento. Ah, mas eles poderão se chocar. Muitos me dizem assim, eles não vão aceitar, outros vão achar isso, mas que achem. E eu costumo dizer, quando Jesus estava caminhando sobre o solo terrestre, quantos se ofenderam? Quantos acharam que não era aquilo? Quantos se ficaram revoltados com o que Jesus produziu? E aí? Como fica? Pois é. Evidentemente, nós, no momento atual, não somos nenhum Jesus. Nenhum de nós. Temos as mesmas características e o mesmo grau evolutivo. Mas precisamos trabalhar dentro das nossas condições. Mostrando realmente a verdade. Se alguém se ofende, se alguém não gosta, não é um problema nosso, repito, é um problema deles. Certo? E continua o texto. Neste tempo, não se trata de uma mudança parcial. Observaram? É um movimento universal que se opera em termos de progresso moral. O velho mundo morrerá. Kardec escreveu isto em 1866. Revista Espírita, outubro de 1866. Verifiquem. Podem ir lá. Lá está. É bom que nós possamos realmente saber que essas coisas não acontecem por acaso. E esses momentos contraditórios que encontramos quanto àquilo que dizemos, certo? Já era de esperar. Falamos ainda há pouco, nada se fará sem lutas. Não é assim que está escrito na Gênese? Não se fará sem lutas. As lutas vão acontecer e não podemos fugir delas. A partir do momento que realmente estamos convictos, que temos a certeza. Agora, aquele que não tem a certeza, que não está convicto daquilo que está fazendo, que é o melhor, ele se retrai. Mas aí é um problema dele.
Ele ainda realmente não apurou o sentimento necessário e satisfatório para trabalhar com convicção aquilo que já aprendeu. Então ele se retrai. Mas acontece o seguinte. Ele se retrai, mas ele esqueceu de alguma coisa. Ele esqueceu do seu processo reencarnatório, da sua programação reencarnatória. Quando entramos no processo reencarnatório, assumimos o propósito de eliminar, ou pelo menos atenuar, os sicários da alma, as sombras, aquilo que não presta. Seja, assumimos o compromisso de nos elevarmos espiritualmente, de caminharmos ao longo da encarnação trilhando caminhos do bem e mostrando para o outro também os caminhos do bem que já conhecemos. Isto é, purificando os sentimentos, promovendo o aperfeiçoamento moral, não dando margem para que situações inferiores alimentem matrizes mentais assim qualificadas que ainda comportamos muitas e possam construir motivos que se manifestem mais tarde na existência como vícios ou hábitos desprezíveis, como também possam vir a ser sicários em personalidades de futuras existências. Sim, porque se você guarda na memória, na tua memória contínua, sicários, coisas que não prestam, você tentará reproduzi-las em reencarnações futuras, personalidades futuras, nas quais você irá se hospedar segundo as necessidades que comporta. É assim que acontece. Então, se nós hoje estamos tentando melhorar e fazer com que o mundo seja melhor, não vamos dar passos atrás. Continuemos com as nossas condições, tentando imprimir aquilo que já aprendemos, aquilo que constituímos em nós. Não sejamos, não venhamos a fugir de nós mesmos, tentando demonstrar uma coisa para o outro a modo de agradá-lo. Nós não viemos aqui para agradar ninguém. Nós viemos aqui para nos aperfeiçoarmos moralmente. E se nesse ato de aperfeiçoamento moral, nós, de alguma forma, estamos tentando puxar para trás, evidentemente, teremos débitos a serem resgatados, porque os estamos contraindo. É óbvio. Não é verdade? E veja o que diz o Evangelho no capítulo 11. No capítulo 11, observem o nosso Evangelho, o que diz. Trecho. Certamente Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrena deve servir apenas ao nosso aperfeiçoamento moral. Não se adquire mais facilmente com o auxílio que se adquire, melhor dizendo, que se adquire mais facilmente com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Vamos perder a oportunidade? Veja bem, eu, você, nós reencarnamos na Terra neste período porque temos condições de ir adiante. Temos condições de crescimento para habitarmos um mundo onde reine mais honestidade, mais paz, onde o bem se faça mais presente. Vamos perder esta oportunidade para agradar o outro que quer ouvir aquilo de sempre? Para agradar o outro que fica satisfeito de ouvir aquilo que já ouviu 500 vezes? Não é possível isto. A nossa conversa, meu irmão, minha irmã, é uma conversa muito aberta. Nós não temos receios nenhum.
Nós temos receio, sim, de não estarmos fazendo o melhor, mas temos a certeza que estamos fazendo o melhor que nos é permitido, que nós podemos. Então, eu não tenho nenhum receio de usar o verbo que se faz necessário. E o verbo que se faz necessário é o verbo da verdade. Não há mais aquela história, como muitos ainda me solicitam, tem que passar a mão na cabeça. Não dá para passar a mão na cabeça. Dá sim, para entendermos a condição e estágio do outro. Mas procurar movimentá-lo, porque se ele está encarnado na Terra, nesse patamar em que nós estamos e na nossa civilização, nas nossas proximidades, ele tem condição de ir adiante. Então precisamos ajudá-lo. Precisamos fazer alguma coisa a modo de fazer com que ele cresça. A caminho da nova era é isto. A caminho da nova era é eu, você, nós melhorarmos os nossos sentimentos com relação ao outro. Mas para que isto aconteça com relação ao outro, eu preciso primeiro fazê-lo em mim. Fazer com que esse sentimento esteja em mim. Então eu preciso melhorar as minhas matrizes mentais. Eu preciso melhorar aquilo que está em mim. Eu preciso aprender. Eu preciso crescer. E ninguém cresce sem conhecimento. Não é simplesmente ouvindo-me que alguém vai crescer. Não é assim. Eu simplesmente estou passando uma ideia. Eu simplesmente estou passando o que conheço. Agora, o outro que me ouve, ou eu que ouço os outros, preciso procurar, preciso pesquisar, preciso ir aos livros, preciso ir à internet, preciso conversar com alguém que já tenha melhor conhecimento do assunto, a modo de fazer com que esta capacidade realmente venha fazer parte da minha memória para que eu possa usar os dados devidos no momento preciso. É isto. O que eu não tenho em mim, eu não posso dar ao outro. Como eu já observei muita gente, e eu canso de falar isso, talvez já tenha falado até com você, que está me ouvindo, não é? Ah, eu te amo. Como você se ama? Como você ama o outro? Melhor dizendo, se você não ama a si mesmo, se você não faz por onde o teu crescimento venha a acontecer, você não ama o outro. Não é verdade, é mentira. É hipocrisia. Porque você só dá o que tem. Se você só dá o que tem e você não se ama, você não cuida de você, você não procura o conhecimento, você não vai adiante procurar saber o que está acontecendo no mundo. Você não procura saber o que acontece no ambiente em que você vive. Você não procura saber o que acontece com as pessoas que te cercam, a modo de poder ajudá-las, principalmente no teu mundo, no teu grupo familiar. Sim, você vai me dizer, mas nem todos aceitam. Não é um problema teu, não, se eles não aceitam. Mas é um problema teu procurar oferecer-lhes o melhor. Se eles vão aceitar ou não, é um problema deles. Mas você deve fazer o teu melhor. Não é? Não é, porque eles não aceitam, então não vou fazer mais nada. Não, não é isto. Você continua fazendo o teu melhor. Se vão aceitar ou não, é problema deles, não é teu. Eles são espíritos independentes. Eles não dependem do que você sabe para saber. Eles precisam aprender. Faço-me entender? Pois é. Então, só damos o que temos. Se o outro aceita, é problema dele. Se ele não aceita, também é problema dele. Mas vamos continuar fazendo e agindo pelo melhor. Isto é estar a caminho da nova era.
Isto é estar procedendo dentro dos parâmetros da verdade, dentro dos parâmetros do amor, embora ainda desconheçamos muito o amor verdadeiro. Mas são caminhos que vai nos levar a este amor verdadeiro. E é preciso que eu, você e outros tantos passem a agir dentro do caminho da verdade, mostrando realmente o que está acontecendo no mundo, não escondendo nada. É preciso fazer com que tudo isso floresça, fique aceso. Não importa se vão duvidar. Deixa duvidar. Mas entrega. Porque amanhã alguma coisa leva ao despertar. Como nós despertamos, outros irão despertar. Precisamos entender assim. O nosso tempo realmente é muito limitado para conversarmos tudo que gostaríamos de conversar. Mas eu não poderia deixar de passar uma mensagem que muito me toca, palavras que muito me tocam e que estão neste livro. Este livro que nós escrevemos com a participação e a orientação de Adelaide Augusta Câmara. E tem o título do que estamos falando hoje: A Caminho da Nova Era. Muito bem. E então, eu desmarquei? O que eu fiz aqui? Sim. E então, em um dos capítulos que aqui se encontra, há um trecho de uma página intitulada Proclamação da Regeneração, que nos foi ditado por Adelaide Augusta Câmara. E eu vou passar para vocês um pequeno trecho deste texto, que diz assim: sob a luz que ilumina o teu dia, sejas poderoso no que diz respeito ao uso frutífero da verdade. O mundo Terra, passa por um período de conturbação própria dos orbes que se transferem de um estágio onde reina a mentira e a hipocrisia para outro, onde essas práticas paulatinamente serão superadas. Sejamos instrumentos da honestidade, das ações benignas, para termos o mérito de usufruirmos das benesses que advirão sobre esta escola, doadora e instrumentadora de todos os benefícios inerentes ao momento para encontrarmos Deus. Adelaide Augusta Câmara. Então vejam, meus amigos, não vamos perder tempo. Minhas queridas almas que neste momento me escutam, não vamos perder tempos. Não vamos perder tempos com aquilo que já cansamos de ouvir. Vamos fazer com que isso tenha elasticidade e mostre aonde estamos hoje e o que precisamos hoje. O Evangelho nasceu com Jesus. No ano 33, 32, por aí. Nós estamos em 2021. Precisamos fazer com que aquilo que está armazenado realmente no Evangelho, no âmago, apareça e desperte entre todos nós. Porque amanhã todos nós nos encontraremos mais uma vez. Nem eu, nem você queremos ouvir. Por que você não disse? Por que você não falou? Estavas ao meu lado. É isto, minha irmã, meu irmão. E nesse exato momento,
eu peço que Jesus nos ampare, que Jesus nos ilumine e que tenhamos todos nós a força, a vontade e a coragem da fé para levarmos adiante o bem-estar que necessitamos e o bem-estar que o outro precisa. Que Deus nos abençoe.